Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Antes de mais pessoal, deixem-me desejar-vos um Feliz Natal, eu espero que tenham tido um dia incrível com a vossa família, com quem quer que celebrem. Espero que o dia tenha sido recheado de harmonia, paz, muitas surpresas, boa comida, claro, e que tenham passado uma quadra maravilhosa. Se não celebram o Natal, eu espero que tenham passado um dia ótimo, seja a celebrar o Natal ou outra quadra qualquer que vocês celebrem. Eu no Natal recebi como presente alguns livros e quero então vir aqui partilhar com vocês os livros que eu recebi no Natal. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora bem, eu este ano, por alturas do Natal, eu fiz assim uma seleção de livros que gostava de receber e depois então, pronto, pessoas, família, amigos foram-me dando dentro dessa lista que eu tinha feito, alguns dos que eu escolhi, claro que aproveitei sempre, tentei aproveitar promoções, tentei levar as pessoas a aproveitarem promoções para também não gastarem tanto dinheiro, porque hoje em dia, infelizmente, os livros estão caros e temos que ter atenção a isso. Ora então, os primeiros dois livros que eu recebi, isto foi perfeitamente aleatório, eu não vou fazer a ordem do que prefiro ou que deixo de preferir, até porque inclusive ainda não os li, alguns têm mais ou menos do que fala, outros nem tanto, mas os dois primeiros que eu tenho aqui, eles são uma sequência. Eu tenho aqui, eu penso que o primeiro é este daqui, Family of Liars, este assim aqui, e depois tenho outro que se chama We Were Liars, este aqui assim. Eles são da autora ou autor, não consigo perceber ao certo pelo nome, é Lockhart. Eu depois digo-vos se é feminino ou masculino, depois coloco aqui, mas os livros são estes dois aqui, portanto Family of Liars e We Were Liars, eles estão em inglês. Obviamente que eu também tentei, e uma vez que consigo ler em inglês, dizer às pessoas que não tinham problema nenhum darem os livros nesta língua, porque são muito mais baratos e a verdade é que com o mesmo valor eu conseguiria se calhar ter mais livros e eu prefiro isso do que ter menos livros só pela razão de estarem em português. Há livros que eu quero ler em português e alguns deles vocês vão ver estão em português e eu assim eu preferi, mas outros não faz grande diferença. Estes aqui, eu não sei ao certo do que é que fala, estes livros foram recomendados, ou seja, eu vi recomendados num YouTube, numa youtuber que eu sigo, que é a Ruby Granger, já falei aqui algumas vezes. Ela leu pelo menos um deles e acho que depois leu o outro e gostou imenso. E inclusive no próprio Instagram, no meu Instagram Lens Book Corner também, que tenho aqui mais se quiserem ir ver na descrição, eu também já vi imensas opiniões, imensas reviews destes livros e falam muito bem deles, estão muito bem cotados. São uma leitura ligeiramente diferente do que eu costumo ler, embora tenham aqui uns traçozinhos de thriller, coisa que eu também gosto. Portanto, eu achei que estes aqui iam ser muito bons para experimentar. Eles também estavam a um preço incrível, portanto, obviamente que não havia razão para não os pedir. Pronto, lá está, nestes aqui tive a oportunidade de pedir. E portanto, sim, estes foram os dois primeiros livros que eu recebi, Family of Liars e We Were Liars. Ora bem, seguindo ainda um bocadinho o tema de livros em inglês, eu também tenho aqui o livro que já ando para o comprar há algum tempo. Aproveitei obviamente que a chegada do Natal e as pessoas perguntarem que livros é que eu queria para o escolher, ele também estava a um preço incrível, daí eu ter comprado em inglês. Ele chama-se Five Survive e é de Holly Jackson, é este livro aqui. Eu de Holly Jackson ainda só li um livro, que foi o Homicídio Perfeito, um guia para boas raparigas, que eu inclusive penso que já falei vagamente aqui no canal. Se eu conseguir encontrar um vídeo eu coloco lá em cima para vocês verem. Ela já lançou outros tantos, inclusive na sequência desse primeiro que eu li, associados ainda a essa história. Eu esses ainda não li. Este eu penso que é dos mais recentes dela, não sei se é o mais recente, mas se não é o mais recente é o anterior. Isto basicamente fala aqui sobre seis amigos que estão dentro de uma espécie de uma carrinha, digamos assim, e por qualquer razão, que eu não sei, isso é a parte que eu ainda não sei, eles por qualquer razão estão lá 8 horas presos e há um sniper que está algures a apontar para eles e portanto a ideia aqui é que só sobrevivem 5. Portanto estão lá 6, estão lá presos 8 horas e só 5 é que sobrevivem. É a única coisa que eu sei, eu não sei ao certo o que é que acontece, eu não sei o que é que o sniper lá está a fazer, em que condições é que isto tudo se montou, mas eu estou bastante curiosa. Do primeiro livro que eu li da Holly Jackson eu gostei bastante, ainda só não li os seguintes, ainda não me surgiu a oportunidade para os comprar, porque lá está. O que eu quero comprar é um bocado superior àquilo que a pessoa pode comprar e portanto temos que haver aqui um equilíbrio, um certo meio termo. E portanto eu decidi passar para este aqui porque ele tem muito boas reviews, as pessoas adoram e eu acho que depois já vi várias pessoas a fazerem uma coisa no YouTube que era a lerem o livro em 5 horas dentro de uma carrinha, ou seja, para tentarem simular
o ambiente que estes 6 amigos estariam a viver. Não vou fazer isso, pronto, ainda não cheguei a esse ponto, mas quero ler o livro e eu acho que ele vai ser muito bom. E portanto este foi o meu terceiro livro recebido no Natal, Five Survive, de Holly Jackson. Ora então, estes aqui foram os livros em inglês, foram 3, todos os outros estão em português. Este livro aqui, eu antes de pedir também os livros de Natal que pedi, eu fiz uma pesquisa porque eu queria ler certo tipo de livros, eu queria ler aqueles livros que são considerados quase como os melhores de sempre, para também poder dar a minha opinião sobre esses mesmos livros. Então, se nós formos à internet, existe se a gente escrever livros para ler, os melhores livros de sempre ou algo do género, há sempre vários links com top 100, digamos, de livros. E eu vi vários links, e havia sempre os mesmos livros lá indicados, ou grande parte deles estava lá, e portanto eu decidi fazer uma pequena lista de livros desses que queria ler e utilizei essa lista para pedir alguns deles. Um desses que eu pedi foi este aqui, ele chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favela, Diário de uma Favelada, peço desculpa, e é de Carolina Maria de Jesus, é este livro assim aqui. Eu, se não estou em erro, este livro é em brasileiro, portanto português, do Brasil não interessa, mas é em português. Este livro fala, eu não sei ao certo a história, mas ele fala, penso que de várias pessoas que vivem em favelas e que de certa forma vivem um bocado à margem da sociedade. E é um bocado para querer retratar essa situação que infelizmente se passa no Brasil e noutros países, mas no Brasil em particular, que são as pessoas que são de certa forma marginalizadas porque vivem em certos sítios não tão nobres, digamos assim, e que de certa forma são tratadas como se fossem inferiores. E eu penso que este livro retrata algumas dessas histórias. Eu na altura li a sinopse atrás, ele está muito bem cotado, está nessa lista, encontrei-o várias vezes nessa lista e achei piada porque normalmente os livros que estão nesta lista são quase todos ingleses, ou seja britânicos, seja americanos. Temos alguns russos ou algo do género, mas normalmente são ingleses, e este aqui é dos poucos portugueses que lá estão e eu então quis, obviamente, escolher este também e portanto sim, este foi o outro livro que eu recebi. Este é o quarto livro que eu recebi no Natal, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, este assim aqui, de Carolina Maria de Jesus. Ora bem, e outro livro que eu encontrei nessa lista, este livro é um bocadinho controverso, o livro chama-se Lolita, de Vladimir Nabokov, é este livro aqui. Muitos de vós já poderão ter ouvido falar neste livro. Este livro quis comprá-lo, lá está, mais uma vez, para ler, para dar a minha opinião, para perceber o que é. O livro em si está nessas listas também, em vários links, eu acho que em quase todos eles está, mas quando vamos ver tantas opiniões, por exemplo no Goodreads, é um daqueles livros que é um caso de amor-ódio. Há muita gente que adora porque consegue apreciar a obra literária e depois há muita gente que detesta porque não consegue, porque só consegue ver a história. A história em si é um bocado complicada, porque pelo que eu percebi, pelo pouco que percebi da sinopse, nós temos aqui um homem adulto que basicamente se apaixona, digamos, por uma criança de 12 anos, por uma jovem. E este livro é basicamente o fascínio que ele tem por ela. Eu não sei ao certo o que é que fala, não sei ao certo o que é que vou encontrar ao ler este livro, mas só por esta história muitos de nós já ficamos assim com o papelzinho um bocado arrepiado. E lá está, quando eu fui ver as opiniões, o livro, apesar de estar bem cotado, quando vamos a ler a descrição de quem escreve mesmo uma opinião, nós temos pessoas que apreciam a obra literária escrita em si e o valor da escrita em si, e há pessoas que detestam o assunto e não conseguem passar daí, portanto, não conseguem sequer apreciar a obra literária porque não conseguem passar daquele assunto. Eu nesse aspecto também sou uma pessoa que, quando há certos assuntos que são assim muito controversos ou muito que eu não gosto de ler, às vezes tenho dificuldade em passar por cima do tema para chegar à apreciação da escrita, mas eu decidi na mesma pedir este livro para ver o que é que ele fala, para ver como é que ele está escrito e para então depois fazer a minha opinião e o meu juízo sobre o que aqui está, e eu depois venho fazer um videozinho para falar, se calhar em particular, ou talvez no geral de outros livros também, deste livro aqui. Mas sim, este foi o quinto livro, Lolita, de Vladimir Nabokov, é este assim aqui. Ora bem, outro livro que eu também pedi e que recebi neste Natal, este livro é relativamente recente, ele saiu este ano e ele chama-se Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, de Janet McCurdy. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Este livro, a capa é exatamente igual em inglês, ele existe em inglês e por isso é que veio a tradução também. Para quem não sabe, muitos de vocês devem saber, esta pessoa, a autora Janet McCurdy, foi atriz durante os primeiros anos da sua vida
e durante até o seu início da idade adulta, se não estou em erro. Ela esteve em muitas séries da Disney Channel, da Nickelodeon, inclusive, acho eu. Fez o iCarly, fez outras séries. Eu na altura não via, pronto, ela era da altura em que eu via esse tipo de canais, mas eu não, por acaso não cheguei a ver as séries dela. E ela neste livro bibliográfico, de certa forma, quase como se fosse um livro de memórias, ela fala... O livro em si tem um título que afasta logo as pessoas. Ainda bem que a minha mãe morreu, ninguém gosta de ouvir dizer isto. Mas de facto ela teve uma relação muito conturbada com a mãe. A mãe foi bastante abusiva e em certos aspectos negligente com ela. E a mãe dela faleceu de cancro há uns anos atrás, e ela então quis escrever este livro para relatar o que é que aconteceu, porque infelizmente acontece a muitas crianças que são desde cedo envolvidas neste mundo de Hollywood, mundo da representação, este mundo já de adultos. Eles trabalham como adultos, recebem como adultos, mas não percebem ainda o que é que estão a fazer, não percebem o mundo onde se estão a inserir. E às vezes temos pais que lhes toca um bocadinho à cabeça aquela ideia e por vezes depois a abordagem não é a melhor. E por essa mesma razão eu ouvi falar muito bem. Eu acho que todas as reviews que eu vi deste livro são espetaculares, toda a gente adora a escrita dela, porque apesar de ser um tema tão complicado e tão conturbado e tão difícil de levar de escrever, e ela confessa efetivamente em várias entrevistas que foi difícil escrever, ela consegue ter um tom quase que irónico, quase que de riso em certas partes do livro. E portanto eu quero mesmo ler. Eu fiquei bastante curiosa relativamente a essa história, relativamente a isso algumas entrevistas que vi, e portanto quero muito ler este livro. Este aqui eu optei por ele em português, nem podia ter optado por ele em inglês, estava um bocadinho mais barato, mas a diferença era muito pouca, daí eu não ter escolhido a versão em inglês, era uma coisa de 2€ ou qualquer coisa, e não havia necessidade por essa diferença, portanto optei pela versão em português. E este aqui foi então o 6º livro que eu recebi no Natal, de Jennette McCurdy. Ainda bem que a minha mãe morreu. É este assim aqui. Ora então, e para finalizar, eu vou-vos falar dos últimos 2 livros que eu recebi. Vou falar dos 2 porque eles são da mesma coleção. Ainda nessa lista que eu vi, obviamente que não podíamos não ter presentes a saga do Senhor dos Anéis, que eu nunca li. Curiosamente, eu vi os filmes, nem sei se os vi todos, eu acho que só vi 2, acho que nem vi os filmes todos. Nem vi o Hobbit, nem li o Hobbit, nem nada disso, mas estes livros estavam lá. E obviamente que eu nunca tinha lido e caiu-me logo a ficha de, meu Deus, como é que eu ainda não li nada disto? E portanto fui ver o que é que outras pessoas tinham lido, o que é que as pessoas achavam. Eles estão também muito bem cotados, claro que pronto, uns melhor que outros, é como tudo. E então eu neste caso tenho os 2 primeiros, tenho A Irmandade do Anel e tenho As Duas Torres de Tolkien. São estes assim aqui. Estas capas devem ser as capas mais recentes, eles estão em português. Portanto temos aqui A Irmandade do Anel e As Duas Torres, são estes 2 aqui. Eu ainda ponderei também na altura comprar o 3º livro, que acho que se chama O Regresso do Rei, se não estou em erro, acho que sim, acho que é O Regresso do Rei. O problema foi que esse livro saiu recentemente, ainda há menos de 2 anos, portanto a edição que nós temos em português saiu há menos de 2 anos, o que significa que ainda não pode ter descontos superiores a 10% ou 20% em certas ocasiões, ele ainda estava muito caro. Estes já em si não foram completamente baratos, porque na altura lá está, os livros foram oferecidos, mas eu vi os preços, certo? Portanto, eu sei muito bem quanto é que estas coisas custaram e eu não gosto de todo que as pessoas gastem mais do que aquilo que é necessário. E portanto, eu só pedi estes 2, o 3º eu vou esperar que passe algum tempo, que ele possa ter outros descontos e mais à frente acabarei por comprar, eventualmente, a melhor preço, em português também, para manter aqui o padrão. Mas para já só comprei estes 2 primeiros porque quero muito ler. Nunca li os livros, vi os filmes, não posso dizer que tenha sido a maior fã, mas ao mesmo tempo eu vi-os quando era muito pequena. Eu acho que não tinha idade para apreciar aqueles tipos de filmes, além de que os filmes são muito grandes, portanto são daqueles filmes que a pessoa tem que estar com a mente alinhada, tem que estar tudo aqui alinhado dentro de nós, para nós termos cabeça para ver aqueles filmes, porque são muito grandes, são muito densos, têm muito conteúdo, não são fáceis de ver, portanto eu também na altura não vi na melhor fase da vida, vá. Mas sim, estes foram os meus últimos 2 livros, os livros do Senhor dos Anéis, os 2 primeiros. A história eu conheço-a basicamente, muito básico e assim muito por alto, vocês também certamente devem conhecer.
Este aqui eu quero ler mesmo por curiosidade, porque nunca li e obviamente que os filmes vieram dos livros e portanto eu quero também ficar a saber quão bons estes livros são. Obviamente que as reviews que eu vi são todas muito boas, portanto eu quero confirmar efetivamente a veracidade desses factos e portanto estes foram os últimos 2 livros que eu recebi, A Irmandade do Anel e As Duas Torres, de Tolkien, e que é de J.R.R. Tolkien. Há de ter mais nomes antes de Tolkien, mas eu nem me vou atrever a dizer-vos, são estes, destes 2. E pronto, este foi o vídeo que vos quis trazer hoje, quis-vos mostrar que livros é que eu recebi no Natal. Alguns de vocês vão estar a pensar, meu Deus, mas recebeste tantos livros, só recebeste livros? Maioritariamente sim, maioritariamente só recebi livros, embora tenha recebido alguns outros artigos de familiares e amigos. Eu no geral não preciso de muitas coisas e portanto se alguém me quiser oferecer alguma coisa e se as pessoas me conhecerem bem sabem que livros é algo que eu gosto imenso, porque é algo que eu prezo, é algo que eu gosto de fazer, é um hobby que eu tenho, a leitura, e portanto, é assim, lá está, livros são relativamente dispendiosos e se eu for a comprá-los sempre, pronto, gasto eu esse dinheiro e chega a um ponto em que a pessoa não pode estar sempre a comprar e portanto, quando há a oportunidade de alguém me oferecer alguma coisa, seja Natal, seja anos, eu dou preferência a livros porque efetivamente é algo que valorizo bastante. Claro que se às vezes precisar de outra coisa e as pessoas me perguntarem também poderei dizer, mas no geral sim, livros é aquilo que eu gosto de receber, como muitos de nós leitores, como muitos de nós bookworms que andamos aqui no mundo e que se as pessoas nos quiserem oferecer alguma coisa, para muitas pessoas o caminho para o coração é pelo estômago, para mim o caminho para o coração é dando-me livros. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto, de deixar um comentário a dizer se já leram algum destes livros que eu tenho aqui, outros que tenham recebido eventualmente no Natal, ou algum tema que gostassem que eu fizesse no futuro. Espero que tenham gostado e vejo-vos para a semana. Tchau!